Olá, pessoal. Hoje vamos começar uma outra etapa aí do nosso aprendizado, tá? O conteúdo é sistemas de duas equações com duas incógnitas. Quer dizer, eu vou ter um x, um y, eu posso ter um a, um b, né? Duas incógnitas. Chamamos de sistema de equações duas ou mais equações que formam um conjunto onde as equações se relacionam com as mesmas incógnitas. Além disso, um sistema é formado por equações do primeiro grau, quando todas as equações possuem grau 1 e as equações tenham duas incógnitas diferentes em cada uma delas. Então, aqui eu sei que é do primeiro grau, por quê? Porque o meu expoente aqui, 1, 1, 1, 1. Quando eles falam em duas ou mais, aqui, as mesmas incógnitas, aqui, x, x, y, y, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo de um sistema de duas equações com duas incógnitas. Primeira, segunda equação, x, y. Como resolver um sistema de equações do primeiro grau? Para resolver um sistema de equações do primeiro grau, existem dois métodos, o método da substituição e o método da adição. Se vocês me perguntassem agora, nesse momento, qual que eu prefiro, né? No meu ponto de vista, eu gosto mais e acho que até é mais fácil o método da adição. Mas eu não posso deixar de passar para vocês como resolver também pelo método da substituição. Quando nós temos um sistema de duas equações, se eu resolvi pelo método da adição, o meu amigo de sala resolveu pelo método da substituição, o resultado final tem que ser o mesmo, tá? Não é porque um resolve pelo método da adição, o outro da substituição, que vamos achar conjunto solução diferente. Não, vamos encontrar o mesmo valor de x e o mesmo valor de y. Então, vou começar pelo método da substituição. Nesse método, escolhemos uma das equações do sistema, isolamos uma das variáveis da equação escolhida e substituímos na outra equação. Aqui está o nosso primeiro sistema. Considere o sistema x mais y igual a 0, 2x mais y igual a 0. Primeira coisa, enumere as equações. Então, eu marquei essa como sendo a primeira equação, essa sendo a segunda. Escolhemos a primeira e isolamos uma das variáveis. Por que eu escolhi a primeira? Porque ela é mais simples do que a segunda. A segunda está trazendo aqui uma multiplicação para x. Aqui eu também tenho, a gente sabe, né, que aqui tem 1 e aqui também tem 1. Mas ela é mais simples do que a segunda. Então, eu escolhi a primeira. Quando se fala em método da substituição, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que isolar uma das variáveis. Então, eu poderia ter passado, como eu passei, o y para o outro lado do sinal da igualdade, isolando o x. Eu poderia ter passado o x também, professora? Poderia, sem problema. Se eu tivesse passado o x para o outro lado do sinal da igualdade, eu teria isolado o y. Aqui eu optei em isolar o x. Então, veja bem, eu peguei a primeira equação, isolei meu x. O que eu fiz com meu y? Eu passei ele para o outro lado, e vocês sabem, passando pelo sinal da igualdade, né? Muda-se a operação. Aqui eu estava somando, aqui ele passou subtraindo. Aqui eu encontrei uma igualdade, né? Eu não encontrei ainda um valor real para esse meu sistema, mas eu encontrei uma igualdade. Eu encontrei que o meu x será igual menos y, tá certo? Então, o meu x é igual a menos y. Então, após isolando a variável, obtive essa igualdade da primeira equação e continuo com a segunda da mesma forma, ó, 2x mais y igual a 0. Isolamos o x na primeira, agora vamos substituir na segunda. Então, aqui, eu peguei a segunda equação,
Tá aqui 2x mais y igual a 0. Nesse momento de exercício que nós fizemos, vocês já sabem que o número do lado de uma letra, se não tem um sinal de menos, mais ou dividir, está acontecendo uma multiplicação. Se eu tenho 2 vezes x, o que vai acontecer nesse momento? Eu não vou deixar o meu x, eu vou substituir pela igualdade que eu encontrei. Eu não encontrei que o meu x é igual a menos y, então eu vou substituir. Aonde eu tenho x, eu vou passar a ter o meu menos y. Essa igualdade aqui. Já que é uma igualdade, ó, eu mesmo falei, né? Uma igualdade. Nada, não tem problema algum de eu tirar o meu x e colocar a igualdade que eu obtive, menos y. Mais y igual a 0. Continuei a minha equaçãozinha. Sabemos que aqui está acontecendo uma multiplicação. Então, 2 vezes 1, 2, mais com menos, menos. Então, aqui eu tive como resultado menos 2y dessa multiplicação. Mais y igual a 0. Bom, aqui, ó, eu tenho as variáveis iguais. Lembra quando vocês fizeram o agrupamento, né, de monômio? Eles são iguais. Tem o mesmo expoente, as letrinhas iguais. Eu tenho que resolver essa adição. Eu tenho menos 2y com mais um y. Devo 2, paguei 1, continuo devendo 1. Mas nós sempre procuramos o valor da letra, né? Ela positiva e nunca o valorzinho dela negativo. Então, aqui eu posso fazer perfeitamente a regrinha de sinais. Menos com mais, menos. Mas como aqui deu 0, não tem, o 0 ele é neutro, né? Eu nem preciso colocar mais 0 e menos 0. Então, ficou y igual a 0. Ótimo, nós já achamos um valor da nossa variável, né? Da nossa variável y. O que nós vamos fazer agora? Tá faltando encontrarmos o valor da variável x. Substituir o valor de y na equação x é igual a menos y. Não foi aqui, ó, que nós isolamos e deixamos que o nosso x é igual a menos y? Ótimo, x igual a menos y. O nosso y é 0, o que eu fiz aqui direto, já substituí por 0. Aí o sinal, não, o sinal de menos não temos menos 0, né? Mais 0, 0 é neutro, 0. X igual a 0. A resolução desse sistema, ela termina no conjunto solução. Esse S é de solução. O símbolo, né, das chaves aí de conjunto. Conjunto solução, 0,0. Eu ainda coloquei aqui, ó, 0 para x, 0 para y. Lembrando que igual para ordenado, o x, o valor do x vem primeiro e em segundo momento, o valor do nosso y, tá? Fiz um outro exemplo ainda com esse método da substituição para vocês. Considere o sistema x mais 2y igual a 4. X mais y igual a 3. O que eu fiz? Olhando para esse sistema, acredito que já, ó, tá logo aqui em cima até, né, do primeiro exemplo, vocês já perceberam que a equaçãozinha mais simples que está é a segunda, né? X mais y igual a 3. Então, o que eu vou começar agora? Eu vou começar pela segunda. Por quê? Porque não é uma regra, eu tenho que isolar a primeira. Não, eu escolho entre a primeira e a segunda aquela que eu acho que está mais fácil para mim. Que, às vezes, aparecem menos números ou, às vezes, aparecem valores mais baixos, que também há uma facilidade maior em trabalhar, né, com valores mais baixos. Então, eu peguei a primeira, estão vendo? X mais 2y igual a 4. Mantive. Escolhi, dessa vez, isolar na segunda o meu x. Então, ó, x é igual a 3, que já estava depois da igualdade. Se eu vou isolar o x, vou deixar ele sozinho, eu vou pegar esse y e vou passar ele para o outro lado. Como? Menos y. Eu vou inverter a operação. Tá somando, vou passar subtraindo. E até grifei aqui, ó, nesse momento. Então, nessa igualdade, nosso x vale quanto? Ele vale 3 menos o valor de y.
Nesse momento, não temos muita coisa mais o que fazer até aqui. Por quê? Porque nós, na verdade, não sabemos o valor de y. Eu não posso falar, de repente meu y é 0, então meu x seria 3. Se meu y for 1, então meu x seria 2, porque 3 menos 1, 2. Nesse momento, nós ainda não sabemos. Vamos dar continuidade na resolução. Como? Pegando a equaçãozinha que sobrou, sem ser isolado, né? A variável. A que sobrou nesse caso aqui, desse exemplo, não foi a primeira? Olha, coloquei ela aqui. X mais 2y igual a 4. Eu tenho uma igualdade para x, não tenho? X não é igual a 3 menos y? Olha a setinha aqui que eu fiz. Aqui vai acontecer a substituição. Eu não vou mais escrever na variável x, eu vou escrever na igualdade dela. 3 menos y mais 2y igual a 4. 3, vou passar para o outro lado, ele está somando, porque o sinal vem na frente do número, e número sem sinal nós sabemos que ele é positivo. Então, ele está acontecendo uma soma, se eu vou passar ele para o outro lado do sinal da igualdade, vai acontecer uma subtração. Então, eu tirei esse 3, coloquei ele aqui. O que sobrou aqui? Menos y mais 2y, igual a 4 menos 3. Devo 1, paguei 2, vou trazer 1 de troco. O 1 não aparece aqui, mas nós sabemos que do lado dessa letra tem o número 1. 4 menos 3, 1. Ótimo, agora nós já sabemos quanto vale o nosso y. Vamos voltar lá na nossa igualdade, x é igual a 3 menos y. Agora eu posso afirmar. Meu y vale quanto? Vale 1. 3 menos 1, 2. Encontrei aí o valor das duas variáveis desse meu sistema. Primeiro, conjunto solução. Primeiro, o valor de x. Depois, o valor do y, tá? Eu vou parar o vídeo agora com o método da substituição. E aí, eu retomo um outro vídeo, já em seguida, falando sobre o método da adição.